Oi, gente. Hoje eu estou vindo aqui através dessa mensagem para compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias. O Senhor tem me feito entender que Ele quer ser suficiente nas nossas vidas. Ele quer nos invadir, nos transbordar com a presença dEle, a ponto de nós não termos mais falta de nada, a ponto de nós declararmos não com a nossa boca, mas com o nosso coração, que a graça dEle nos basta, que Ele é suficiente nas nossas vidas. Muitas pessoas julgam ter nesse mundo aquilo que pode trazer alguma satisfação, né? Pode preencher um vazio que existe dentro delas, mas assim como esse mundo é passageiro, tudo aquilo que ele oferece, as conquistas, os bens, os prazeres, tudo é temporal, tudo é passageiro. E aqueles que buscam no mundo a satisfação da vida, com o tempo logo se deparam novamente com aquele mesmo vazio. Buscar preencher o vazio que existe dentro de nós, que é do tamanho de Deus, com as coisas do mundo, é como correr atrás do vento. É como andar por um caminho que não há destino. Você anda, 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 e você nunca vai chegar a lugar algum. Nós vamos entender através da palavra que a única coisa capaz de preencher o vazio que existe dentro de cada um de nós, trazendo plenitude de vida, satisfação plena, a ponto de nós não termos mais falta de nada, é a presença do próprio Deus. Davi, lá no Salmo 23, vai dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. O que Davi estava dizendo era que pelo fato do Senhor ser o pastor dele, pelo fato dele ter a presença de Deus com ele, ele já não tinha mais falta de nada. Eu quero ler aqui 2 capítulos, capítulo 4 e 5 do livro de 2 Reis. Quero contar a história aqui de 3 pessoas de maneira resumida. O profeta Eliseu, de uma mulher conhecida como a Sunamita, e do discípulo de Eliseu, um homem chamado Geazi. Essa breve história, ela vai nos ensinar de maneira muito clara que aqueles que buscam a presença de Deus, aqueles que são cheios da presença de Deus, são aqueles que não têm falta de nada. Mas aqueles que não buscam a presença do Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, aqueles que não são cheios da presença de Deus, estarão sempre ansiando por alguma coisa. Essa história vai nos contar a história dessa mulher sunamita, uma mulher que sempre que via Eliseu, ali nas proximidades da casa dela, ela ia lá chamar ele, para ele fazer as refeições na casa dela. E a Bíblia vai dizer que de tanto aquela mulher insistir com o profeta, ele passou a frequentar a casa dela. E sempre que passava por ali, comia um pão, fazia as refeições. E aquela mulher então disse ao seu marido que via em Eliseu um santo homem de Deus. A presença de Deus chamou a atenção daquela mulher na vida de Eliseu. E ela disse para o seu marido: vamos construir um quarto para ele, quando ele passar aqui, para ele não só fazer as refeições, mas ele permanecer na nossa casa. Vamos fazer um quarto, colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, para que ele permaneça conosco. Na verdade, o que essa mulher buscava não era colocar um homem dentro da casa dela, não era fazer um homem passar a noite na casa dela. O que essa mulher queria era ter comunhão com Deus. O que essa mulher estava colocando para dentro da casa dela era a presença de Deus que estava na vida de Eliseu. Eliseu então se incomodou com a generosidade daquela mulher. E ele pediu para Geazi, o seu discípulo, perguntar para ela se ela estava precisando de alguma coisa, se ele poderia ajudar ela em alguma necessidade, em alguma questão. E aquela mulher disse a Geazi que não, que ela não tinha falta de nada e que ela não precisava de nada. Ou seja, não precisa me retribuir. Eu tenho tudo o que eu preciso, eu estou satisfeita com aquilo que eu tenho. Na verdade, o fato daquela mulher buscar a presença de Deus, colocar a presença de Deus na casa dela, fazer a presença de Deus permanecer, né? Porque ela não queria que o profeta somente fizesse as refeições, mas que ele permanecesse na casa dela. A busca daquela mulher pela presença de Deus fazia com que ela fosse plena,
a ponto dela não precisar de mais nada, a ponto dela não querer mais nada. Por isso que ela respondeu daquela maneira. E o próprio Eliseu, que era um homem cheio da presença de Deus, né? Um homem que também não tinha falta de nada. Ele teve dificuldade de enxergar alguma necessidade na vida da mulher sunamita. E ele perguntou para Geazi: Geazi, existe alguma coisa aos seus olhos? O que você acha? Essa mulher precisa de alguma coisa? E Geazi, que diferente da mulher sunamita, não buscava a presença de Deus, e diferente de Eliseu, que não era cheio da presença de Deus, ele conseguiu identificar na vida dela uma necessidade. Ele disse: olha, ela não tem filhos. E Eliseu então disse àquela mulher que no período de 1 ano ela seria mãe, ela daria luz a um filho. E essa promessa se cumpriu e Deus deu esse filho a essa mulher. E isso me faz lembrar uma passagem que Jesus fala lá no Sermão do Monte, quando ele nos ensina sobre a oração. Ele vai dizer o seguinte: antes de nós abrirmos a nossa boca para pedir qualquer coisa para Deus, ele já sabe o que nós precisamos. Aquela mulher não precisou abrir a boca para pedir um filho. O Senhor já sabia que era desejo do coração dela dar um filho ao seu marido. Naquele tempo era até motivo de vergonha uma mulher não gerar filhos para o seu marido, uma mulher ser estéril. Era uma situação de muita vergonha, de constrangimento, né? E o Senhor conhecia o anseio que aquela mulher tinha no coração dela por um filho. Uma coisa que nós precisamos entender é que quando nós buscamos o reino de Deus, a presença de Deus em primeiro lugar, ele supre as nossas necessidades. É exatamente essa promessa que Deus fez quando Jesus falou para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e aquelas demais coisas, né, quanto ao que vestir, quanto ao que comer, as nossas necessidades da nossa vida terrena, o Senhor vai nos acrescentar. Ou seja, nós não precisamos, né, correr atrás dessas coisas. Nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque as nossas necessidades ele vai cuidar, ele vai suprir. E não foi diferente na vida dessa mulher. Mais à frente, no capítulo 5, nós vamos ler a história onde o Senhor cura através de Eliseu um homem chamado Naamã, que era um homem leproso. E esse homem foi curado de lepra. E depois de ter sido curado por Eliseu, Naamã oferece a ele muitas riquezas, ouro, prata, vestes, por ele ter sido curado. E Eliseu recusa tudo aquilo. Algo que nós entendemos através dessa recusa de Eliseu, que aqueles que são plenos da presença de Deus, eles não estão ansiando por riquezas. O coração deles não está em riquezas, em dinheiro, em prata, em ouro. O coração deles está no Senhor. E Eliseu sabia que quem havia curado Naamã havia sido o Senhor. E não era ele quem tinha que receber a glória daquela cura, mas a glória daquela cura era do Senhor. O coração de Eliseu estava no Senhor. Ele era um homem cheio da presença de Deus e por isso ele não sentia falta de dinheiro. Diferente de Geazi, que depois que Naamã se despediu de Eliseu, Geazi correu atrás de Naamã e mentiu, dizendo que Eliseu havia mudado de ideia e que agora ele queria um pouco daquilo que havia sido oferecido a ele. O coração de Geazi estava no dinheiro. Geazi amava as coisas do mundo, amava o dinheiro. Ele estava atrás, ansiando, né, por riquezas, por bens. Geazi não era um homem que buscava a presença de Deus e nem era um homem, muito menos era um homem cheio da presença de Deus. Por isso que o coração dele estava inclinado, né, àquilo que o mundo podia oferecer para ele. E nós precisamos compreender isso. Se nós formos homens que buscam a presença de Deus, que são cheios da presença de Deus, o nosso coração estará nas coisas de Deus. Mas se nós estivermos vazios do Senhor, o nosso coração estará ansiando pelas coisas do mundo. E muitas vezes, assim como Geazi se corrompeu ao mentir
para Naamã. Muitas vezes nós também nos corromperemos para atender os anseios do nosso coração que está longe de Deus. E é uma breve história, vocês podem ler lá em 2 Reis, no capítulo 4 e no capítulo 5, de maneira detalhada. E para terminar, eu queria ler o que Paulo fala lá em Filipenses. Paulo foi um homem que entendeu, aliás, o próprio Deus falou para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo entendeu que ele podia tudo em Deus, que era aquele que fortalecia ele. E Paulo vai falar para a igreja de Filipenses o seguinte, Filipenses capítulo 4, versículo 12. Versículo 11, vou ler a partir do versículo 11. Ele diz o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Perceba que Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver contente, a viver satisfeito em toda e qualquer situação. Porque a presença de Deus na vida dele garantia essa plenitude, essa paz e essa alegria. E ele aprendeu a viver, de maneira indiferente em relação às circunstâncias. Diante da bonança, diante da dificuldade, da necessidade, ele estava sempre satisfeito. Porque aquilo que ele tinha que ter, ele tinha, que era a presença de Deus. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que você possa estar encontrando essa mesma plenitude que Eliseu, que aquela mulher sunamita, que Davi, que Paulo encontraram na presença do Senhor. Quando nós estamos cheios da presença do Senhor, o Senhor passa a ser suficiente na nossa vida. Independente se nós estamos vivendo na bonança, na pobreza, independente se estamos passando necessidade ou não, o Senhor é o nosso pastor e Ele cuidará de nós. E a presença de Deus é aquilo que tem o poder de trazer essa plenitude, essa paz para dentro de nós, a ponto de nós estarmos satisfeitos, a ponto do Senhor ser suficiente, a ponto da graça dele nos bastar. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.